Sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre inflamação. Então, nessa aula nós vamos discutir o aspecto da bioindividualidade. Saibam que tudo o que você faz aumenta ou diminui a sua saúde. E em muitos casos, isso significa que tudo o que você faz aumenta ou diminui a sua inflamação. Cada uma das nossas escolhas, gente, está ou promovendo a saúde ou dando um pequeno passo em relação no progresso a alguma doença. Então, como reconhecer o que é remédio e o que é veneno através da bioindividualidade? Esse conceito que é moderno, através da genética, mas também é um conceito antigo, porque, vocês sabem, um alimento medicinal de uma pessoa pode ser o problema alimentar de outra. E nós precisamos reconhecer as nossas intolerâncias e sensibilidades alimentares. Isso é bioindividualidade, para que nós possamos eliminar essas intolerâncias. Então, o Ayurveda, um sistema antigo, ele orienta a dieta de acordo com os biotipos. Nós apresentamos vários tipos, os chamados doshas, como por exemplo o dosha Pitta, o dosha Kapha e o dosha Vata. E cada um desses biotipos, ele vai ter uma alimentação, um estilo de vida mais adequado para esse biotipo. E hoje em dia nós temos a manifestação moderna, que são inúmeros exames, como por exemplo de nutrigenética, de epigenética e até da metabolômica, orientando esse tratamento absolutamente individualizado. Então, só para dar uma pequena orientação para vocês, a nutrigenética, ela avalia a nossa genética, por exemplo, do metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras e também algumas vitaminas e enzimas importantes ali para o nosso metabolismo. Por exemplo, meu exame nutrigenético, ele mostra que eu sou mau metabolizador de carboidratos e metabolizo muito bem gorduras. Então, isso me fez optar por uma dieta mais rica em gorduras e pobre em carboidratos, o que fez um resultado muito significativo na minha capacidade cognitiva e performance mental. Outra informação que o meu exame de nutrigenética trouxe foi que eu tenho um metabolismo da vitamina D prejudicado, eu tenho inúmeros polimorfismos genéticos que produzem enzimas e essas enzimas elas não funcionam direito, então elas não convertem a vitamina D inativa na vitamina D ativa de forma adequada e isso me permitiu pensar que eu preciso de doses maiores de vitamina D para compensar esses defeitos genéticos. Então, como a gente costuma dizer sempre, nós não somos escravos da nossa genética. A genética apenas carrega o revólver, é o meio ambiente que puxa o gatilho. Mas o que são essas alergias, intolerâncias e sensibilidades alimentares e por que elas ocorrem? Por que são tão importantes? Pessoal, 99% dos nossos genes foram formados antes do desenvolvimento da agricultura, aproximadamente 10 mil anos atrás. Então, por causa dessa incompatibilidade da nossa genética, que ela foi formada grande parte de 10 mil anos atrás, com a nossa alimentação cheia de grãos nos dias de hoje, nós estamos vendo reações alimentares como nunca vimos antes na história da humanidade. Mas o que são as alergias alimentares? Elas envolvem o sistema imunológico. São reações imediatas e podem ser letais e causar morte. São graves. Sintomas das alergias alimentares: erupções na pele, vermelhidão, urticária, comichão, o inchaço e podem provocar a anafilaxia, que é um inchaço das vias aéreas e isso que pode causar a morte. O nosso programa, ele não serve para detectar esse tipo de alergia. As intolerâncias alimentares, ao contrário das alergias, elas não envolvem o sistema imunológico. Elas envolvem diretamente o resultado de deficiências enzimáticas, como por exemplo a intolerância à lactose. Nós temos uma deficiência de lactase e essa deficiência de lactase faz com que nós não possuamos uma tolerância à lactose de forma adequada, que aliás, a deficiência da lactase é extremamente incomum em grande parte das pessoas acima dos 9 anos de idade. Então é provável que grande parte dos seus sintomas intestinais, mas não só intestinais, como em múltiplas regiões do corpo, como vocês vão ver ao longo dos próximos slides, seja causado pela ingestão de leite e derivados. Ou seja,
O seu corpo ele não consegue digerir certos alimentos e o seu intestino ele fica mais irritado com esses alimentos, ele fica permeável e permite a passagem de substâncias do intestino para o sangue que não deveriam chegar no sangue. E essas substâncias que não deveriam chegar no sangue, elas desencadeiam uma resposta inflamatória. As nossas células de defesa, que 80% delas estão ali no nosso intestino, elas começam a ficar prontas para combater esse inimigo que muitas vezes a toxina ou algum pedaço da proteína de algum alimento que passou para o sangue é interpretado como inimigo, e isso gera então um ataque. As células de defesa elas ficam em alerta e sinalizam umas para as outras, promovendo esse processo de inflamação que começa no intestino. Mas o que são as sensibilidades alimentares? E aqui, gente, está o pulo do gato. As sensibilidades alimentares, elas são imunomediadas como as alergias, mas as sensibilidades alimentares, elas podem resultar em uma reação mais tardia. Então, a pizza que você comeu faz 3, 4 dias, ela pode gerar uma dor de cabeça, uma enxaqueca hoje. E como faz 3, 4 dias que nós ingerimos esse alimento cheio de glúten, muitas vezes nós não relacionamos a ingesta de um alimento específico com um sintoma específico, porque já passou alguns dias. Então pode-se ingerir uma pequena quantidade de glúten, leite, clara de ovo e amendoim, por exemplo, sem problemas. Mas quando se exagera na ingestão todos os dias, pode aumentar gradualmente a sua inflamação e isso vai promover o adoecimento. Mas quais são os sintomas das sensibilidades alimentares? Prestem bem atenção. Os sintomas são inchaço, coriza, enxaquecas, confusão mental, dores articulares e musculares, ansiedade, depressão, fadiga, comichão, coceiras, erupções cutâneas e até a síndrome do intestino irritável. Então, entendam como que a medicina convencional diagnostica e trata as doenças. Quando muitas pessoas diferentes têm um conjunto geral de sintomas e resultados laboratoriais semelhantes, a sua condição recebe um nome, como enxaqueca, artrite reumatoide ou depressão, por exemplo. Então, para que vocês entendam, quando algum paciente apresenta uma dor que ela é latejante, nós chamamos de pulsátil, ela dói mais em um lado da cabeça e essa dor ela piora com a luz, nós chamamos de fotofobia, ou ela piora com sons, nós dizemos que esse paciente apresenta esse tipo de cefaleia dita enxaqueca. Então esse conjunto de sintomas e sinais ganha esse diagnóstico. Então o próximo passo da medicina é fazer produzir medicamentos que são atribuídos a esses diagnósticos, com base nos resultados de estudos que demonstram que esses remédios, eles normalizam os exames laboratoriais e diminuem os sintomas em certo número percentual de participantes, diminuindo a dor de cabeça, a intensidade da enxaqueca, por exemplo. Mas qual que é o problema dessa abordagem convencional? Quando alguém é diagnosticado com uma doença autoimune, por exemplo, essa pessoa ela já experimenta uma inflamação autoimune que ocorre cerca de 4 a 10 anos antes. Essa é uma informação absolutamente disruptiva trazida nesse estudo, o amplo espectro da doença celíaca e a sensibilidade ao glúten. E isso ocorre em muitas outras condições inflamatórias crônicas. Por exemplo, a síndrome metabólica, as doenças cardiovasculares, o câncer, a depressão, a ansiedade, doenças autoimunes como artrite reumatoide, esclerose múltipla, psoríase, lúpus, a própria sarcopenia e o processo de envelhecimento, além das doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, todas elas apresentam fatores de inflamação, todas apresentam o estresse oxidativo que está na base da maior parte das doenças crônicas. Então, por exemplo, o sedentarismo, ele promove a inflamação, a obesidade. Hoje se sabe que a obesidade ela aumenta as citocinas inflamatórias. A obesidade é uma condição que está relacionada com inflamação crônica.
A disbiose, esse desequilíbrio das bactérias do nosso intestino, também está relacionado com inflamação. A própria dieta, gente, uma dieta rica em alimentos processados, industrializados, cheios de conservantes, corantes e edulcorantes, elas promovem a inflamação. E uma dieta mais mediterrânea, ela vai promover exatamente o contrário, o oposto. Ela vai ser uma dieta praticamente que anti-inflamatória. Agora, é importante vocês gravarem também que a privação do sono, não ter um sono adequado, promove a inflamação, não é? E também xenobióticos, ou seja, substâncias como, por exemplo, o bisfenol A, o BPA, contido nos plásticos, substâncias como o chumbo, contido em perfumes, em batons, todos esses são substâncias que vão exigir do nosso sistema de detox, que vai estar ocupado combatendo essas toxinas, em vez de ajudar na detoxicação do metabolismo do nosso próprio organismo. Então, o estresse, ele promove sim a inflamação e ele perpetua essa inflamação através de inúmeras formas, inúmeros mecanismos, não é? Isso é extremamente importante porque mais adiante no curso vocês vão entender as relações dos nossos padrões de comportamento, pensamento e sentimentos associados com algumas doenças específicas. A grande questão é: em qual fase do espectro da inflamação você está? Você está na fase da inflamação que já ganhou um diagnóstico? Então, por que esperar virar um código do Código Internacional de Doenças para começar a tratar? Por exemplo, quando nós não temos sintoma nenhum, nós estamos ali saudáveis, rígidos. Quando começam a apresentar mais sintomas, como por exemplo, um pouco de perda de memória, um pouco de fadiga, nós começamos a andar nessa linha que vocês veem aqui, progredindo em direção ao diagnóstico da doença autoimune. À medida que os sintomas eles vão se somando, fadiga, cansaço, brain fog, dores articulares, várias ites vão se somando, nós vamos progredindo cada vez mais nesse espectro da inflamação, até que nós tenhamos inúmeros condições que atrapalham muito a nossa vida, atrapalham de forma muito significativa a nossa saúde plena, mas ainda não temos um diagnóstico. Chega um momento em que se acrescentam alguns outros sintomas, porque agora sim você vai receber essa classificação, né, do Código Internacional de Doenças, e a partir de agora, dentro da medicina convencional, e somente agora, você vai começar a ser tratado para essa condição, para essa classificação que você recebeu, como artrite reumatoide, como esclerose múltipla, como lúpus, por exemplo. Então, o que podemos fazer em relação a isso? Nós podemos assumir o controle da nossa saúde na forma de intervenções positivas no estilo de vida, agora mesmo, hoje mesmo. Quais são essas intervenções positivas? Começar a dormir mais cedo, não é? Acordar um pouco mais cedo, cuidar do sono, que é um dos 3 pilares fundamentais da saúde, iniciar uma atividade física, pode ser de baixa intensidade, como por exemplo uma caminhada num ritmo lento, conversando com um parceiro de caminhada, por exemplo, escolher fazer uma dieta mais limpa, com menos alimentos processados, com nutrientes mais ricos em proteínas, em gorduras boas para a nossa saúde, começar a fazer algumas eliminações, eliminar o glúten, eliminar o leite e os derivados, eliminar todos os alimentos processados da forma que seja mais fácil para cada um de vocês. Então, gente, guardem isso, não deleguem a sua saúde somente ao profissional que está cuidando de vocês. Não deleguem isso ao médico, ao nutricionista. Assumam a responsabilidade sobre o seu bem-estar, porque somente assim vocês vão atingir esse estado de saúde plena. Um abraço.